Muy buenas noches. Espero que estés súper bien. Aquí te saludo. Físicamente estoy en Medellín. Estoy aquí hasta agosto, así que desde ese espacio acá, te saludo de corazón, te abrazo, te recibo. Y bueno, hoy hablaremos sobre algo que espero que te haga muy feliz, que es la felicidad. Entonces vamos por algunos momentos relajarnos, soltarnos, deja que el ser simplemente se desprenda de todo lo que eso es. Trabajo, familia, todo. Déjame soltar simplesmente todo e só enfocar-me em quem sou eu, em el ser que sou. Só sentir isso. Eu sou um ser feliz. Eu sou um ser de paz. Sou luz, sou paz. Só por uns momentos. Simplesmente experimenta isso em ti. Deixa que essa sensação de paz tome conta de tu ser. Eu sou paz. Bueno, ya estás aquí y tu celular está allá, ¿cierto? O sea, descansado, tranquilo, tranquila. Así que vamos a concentrarnos acá por un momento. Vamos a trabajar en el tema de la felicidad, pero unir en el aspecto de productividad. ¿Ya? ¿Cuán productivo eres tú? ¿Ya? ¿Sabes la fórmula de productividad, no? O sea, es más o menos los resultados o el producto final, ¿ya? Y la diferencia de los recursos utilizados. Eso indicaría la productividad. O sea, si tú eres una persona muy productiva, significa que usaste menos recursos, tiempo, materiales, etcétera, para un mayor resultado. Eso es más o menos lo que funciona. Ahora, vivimos una era de productividad extrema. En realidad, les quiero aquí recordar una película muy antigua, ya, creo que algunos de ustedes deben haber visto y que normalmente se llama Tiempos Modernos, ¿sí recuerdan? ¿Ya? Donde Charles Chaplin ya visualizaba algo de lo que hoy vivimos, ¿sabe? O sea, sin duda, el mundo ha tenido muchos visionarios y Chaplin fue uno de los más increíbles que hay. E ele mostrava uma situação em uma fábrica, já, onde a produtividade era tal que te engolia, que te limitava, que te ia destruindo pouco a pouco. Pero é muito interessante, muito importante pensar um pouco em como funciona a produtividade. E parte da metodologia de hoje, abaixo de cada diapositivo vocês vão ver uma frasecita, para que leiam, la experimentem, y la asimilen. Yo no la voy a leer, porque eso es para ustedes. ¿Ya? En realidad, productividad significa muchas cosas. No es solo el trabajador en una fábrica, es también el trabajador de turismo. ¿Ya? Mi hermana, mi cuñado están en esa área. Hoy están en Bolivia justamente, allá trabajando. ¿Ya? Ellos también tienen que medir su productividad. De alguna forma hay una medida. Pero produtividade também se refere a tu família, pois como sabes tu se uma mamá é muito produtiva, já? Ou um papá é muito produtivo, ou um ninho é muito produtivo? O sea, também há uma lógica por trás. Como comunidade, como sabemos que um país é muito produtivo? Já? Como sabemos que uma cidade, um lugar, estou em Medellín, uma das cidades que se considera mais produtiva no país, como se mide isso? Já? E há fórmulas, etc., pero mais allá de todas as fórmulas, hay como una sensación general, ¿no? De lo que es ser productivo. Es cuando las cosas van bien, cuando tú
haces muitas coisas, pero ves resultados chegando, sabes, por lo menos, que os resultados vão a vir em seu devido momento, já? Sin embargo, estamos em uma era um pouco complicada, ou seja, estamos, como civilização humana, passamos por várias etapas desde economia, por exemplo, psicólogo. Isso influiu na parte psicossocial, na parte política, na parte todo, incluso religiosa, já? Ou seja, a sociedade humana arrancou de um esquema mais de terra, não? De depender da terra para várias coisas. Passamos a uma etapa de industrialização, onde a indústria era o mais importante, já? Ou seja, fabricar era claro. Então, uma época que um hacendado seria a pessoa mais importante e passou a industrial a ser mais importante. Há uma telenovela brasileira, incluso, talvez alguns han visto, que mostra um pouco essa diferença, tá? De um homem que era um latifundiário e que, de repente, depois passou a outra época, onde o mais importante era o industrial, que produzia, incluso, pastéis, era como eles querem. Daí chegamos a outra era, onde passa a parte comercial. Ou seja, já é mais importante quem vende algo. E já não é tanto quem produz, senão o que lo vende. E mais tarde, vem a etapa atual que nós vivimos. Não é um nome fijo, mas por lo general se conhece como a nova economia. Desde os anos 80 se ha falado sobre isso, já? E é uma etapa onde a economia não tem uma base tão tangível, onde ser produtivo é um pouco difícil de medir adequadamente, já? O grande exemplo mundial hoje são os YouTubers, já? São pessoas que se dedicam a produzir vídeos, eles te ensinam, te explicam, mostram coisas maravilhosas, mas como sabem eles se são produtivos ou não? Não é tão fácil, não é tão simples, já? Assim que quero encaixá-los um pouco em isso. Ademais, essa época da nova economia vem com uma suprema dificuldade, que é o que vamos falar hoje. Todos aí comigo? Sim? Então, vamos a trabalhar em produtividade e vamos aliar ao tema principal, que é a felicidade. Já? Então, primeiro quero fazer digamos, uma ruta aí sobre o tema da produtividade. Devido a la característica da nova economia, devido a lo que hoje vivimos, produzir passa a ser também sinônimo de estresse. Essa é a realidade. É muito provável que tu que me estés escutando esteja estressado, cansado, agotado, esté quitando a corbata, ou ponendo a carteira em alguma parte, aí mirando, ai, que hacer, já, ou esteja aí em transporte lleno, ou em tráfico, uau, duríssimo. Pero o estresse em termos de produtividade, e, de novo, produtividade, aqui estamos tocando em um sentido super amplo da palavra. Estamos incluindo, incluso, a produtividade nas famílias, amigos e tudo isso. Essa produtividade causa estresse quando? Quando tu tienes que esforçar-te mais de lo que tu própria capacidade. Um amigo meu me recordava que a palavra estresse, em realidade, antes era usada em máquinas. Então, a máquina se estressava, digamos assim, quando tu la usavas mais allá de sua capacidade. E o ser humano igual. Então, se estás estressado, como infelizmente, me imagino que muitos de vocês estão, é porque hoje não necessariamente produziste ou não produziste, mas te esforçaste demasiado. Sim? As poleias aí estão gastadas, o cauchucito aí del ser está como aí mal, ok? Estás aí, estás recuperando-te. Espero que uma boa ducha, uma cena rica, água, te ajude. E um descanso muito grande. Pero o estresse é uma realidade. E isso faz com que, aunque eu seja super produtivo, não lo aproveito, sabe? Não lo vivo, realmente não lo experimento tanto. Não me dá tanto prazer e tantas
ganas assim como deveria. E, bueno, malas notícias. Tenho que agregar outros aspectos que também podem ser complicados. O primeiro são lo de moda hoje, já? Hoje, se vocês examinam a literatura sobre estresse, a literatura que habla artículos modernos sobre o tema de lo que está passando no mundo, especialmente em Estados Unidos, nos países desarrollados, está o tema da ansiedade. E não estou falando da ansiedade que houve sobre o Mundial de Futebol, já não estou falando da ansiedade das eleições em alguns países, não estou falando da ansiedade que provoca situações pontuais, que é normal. Estou falando dessa ansiedade que te come por dentro, tá? Essa ansiedade que é essa preocupação sobre algo que nem sequer passou. E acompanhada da ansiedade, há o tema da fatiga de decisões. É um tema que todos hemos experimentado. É mais fácil tomar decisões às 9 da manhã, quando estás com a cabeça clara e limpa, que às 5 da tarde, quando já estás cansado ou cansado. Pero fatiga de decisões pode também implicar a deterioração, mira, aí um errorcito, de minha capacidade de tomar decisões corretas a nível geral. Há muitos anos, quando estudei a PNL, Programação Neurolinguística, recordo um tópico que me chamou muito a atenção, de que eles diziam que ou seja, minha capacidade de decidir em que rabão vou comprar é a mesma capacidade que uso para decidir com quem me vou casar. ¿Okay? Então, isso é algo bastante importante, porque tanto essas preocupações que te impedem seguir adelante, porque te estanca, como se estuvieras parado em um cruze e não sabes por onde sigues. Como essa fatiga de decisões que te impede decidir, isso faz com que tu produtividade também diminua. Ou seja, a la vez, a produção excessiva de los tempos modernos dessa nova economia alimenta muito a ansiedade e a fatiga de decisões. E, a la vez, te bloqueiam a produtividade. E a incertidumbre, uau! Será que realmente o cliente vai comprar ou não? Já? Será que isso vai passar ou não? Miren, eu levo décadas, já, independente, ou seja, eu sou eternamente desempregado. Assim, vivo em uma incertidumbre total, constante, já. E era a competência. Por exemplo, eu tenho um negócio super bueno, um potencial gigantesco e nunca mais me chamaram. O que passa? Alguém mais está fazendo o trabalho que eu estava fazendo. Essa pessoa aprendeu de mim e foi, e pues, exerceu esse trabalho. Assim que é uma incertidumbre típica de lo que há, típica de lo que hacemos. Mamá, tu eres capaz, o papá, tu eres capaz de garantizar qual é o futuro de tu hijo ou de tu hija? Impossível. Pues, por mais que eu produza, não sei realmente se o resultado será adequado, suficiente. Como que passará aí? Já? Há muitos anos havia um acadêmico americano, eu tive a oportunidade de estar em uma sessão com ele, se chama Peter Senge, não? Ele está aí nos Estados Unidos, no MIT, se não me equivoco, Harvard. E Peter, ele trabalhou em um conceito muito interessante. Ele trabalhava em um conceito de palancas, tratando de explicar como é o processo humano de decisão e de fazer as coisas bem. E ele criou o que chamava o Juego da Cerveza. Não? O Juego da Cerveza era uma empresa que lançava uma cerveja nova, já? Então, produção, fazia a cerveja, preparava, então, primeiro estava o desenho, mas toda a cadeia produtiva natural. Okay? Sin embargo, o que passou? Quando a cerveja chegava às tiendas, a publicidade todavia não havia corrido força. Então, claro, demorou bastante para que a publicidade sucedera. Quando, por fim, a publicidade sucedeu, já a cerveja estava aí, la consumiram demasiado rápido, pero como a cerveja não se consumia, a fábrica tampouco la estava produzindo, mas estava esperando que se consumia. Quando chegou a publicidade, desapareceu a cerveja. E eles pediram mais cerveja e não havia. E isso generou um entorpecimento em todo o processo.
Isso vale para cerveja, vale para manzanas, vale para minha vida personal. Já tenho muitos sonhos enormes, fantásticos, grandiosos, e quando por fim os ponho na prática, já estou sonhando outras coisas, já estou em outro processo, não lo desfruto tanto. Assim que há algo aí que temos que trabalhar. E agora, por exemplo, um problema clave de produtividade. Eu tenho uma produtividade, eu estou dando uma charla, já? Tenho uma certa meta, que é uma meta numérica de número de pessoas que assistem a essa charla. Mas também é uma meta de intangível. Como você se sente? Já ocorreu uma falha na produtividade. E aí, o que hacemos? Que hago? Mira, é natural que haja retos. É natural que trabalhemos. É natural, vão haver problemas. Esses problemas são naturais à produção. Não queres problemas? Não produzcas, pois. Encierra-te em seu quarto aí, já, e quédate quieto aí. Okay? É muito, muito importante entender, compreender isso. Compreender que a realidade da vida é uma realidade de retos. Mientras mais tu queiras produzir, mejores serão os retos, maiores serão os retos, mais difíceis, mais complicados, mais duros. Que ânimo, não? Vocês dizem aí, Marcelo me está animando. Não, espera. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque quero encaixar a produção em seu devido lugar. A produção é o importante? Não. Há 4 coisas que todos os seres humanos hacemos. São 4 funções, são as funções principais do ser humano. E uma pessoa em equilíbrio, ela será capaz de hacerlo bem em los 4. Essas 4 funções são fundamentais. Mientras tu te dedicas solamente a produzir, isso significa que te vas a ser tragado como a imagem de Charlie Chaplin allá en la maquinaria, ¿ok? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tú vas a ser devorado por essa máquina de produção. Pode ser o melhor vendedor, pode ser a melhor mamá do mundo, vas a ter problemas. Já? Tienes que também aprender a processar. E processar implica outra coisa. Implica introversão. Implica compreender que existe. Qual é o problema? Como funciona? Se eu não processo, vou ter problemas. Vamos a trabalhar sobre isso mais tarde. Además de processar, tenho que conscientizar, que é como uma profundização do processo. Já? Incluso uma vez defini a conscientização como a capacidade minha de ter a experiência que eu não tive. E foi capaz de sentir realmente no que não experimentei. Por exemplo, se vas a produzir algo, vas a produzir para um cliente, tu eres capaz de sentir o que o cliente vai sentir? Isso seria como a conscientização. Se ir mais allá das limitações que há. E por último, compartilhar. Ou seja, não somos animais de produção, somos seres humanos. Produzimos, processamos, conscientizamos e compartilhamos. E, además, os animais também les tocam os 4. As plantas les tocam os 4. Todo o natural, saem por todos os lados. E vão ver que todos têm essas 4 funções. Mientras mais equilibradas são essas 4 funções, mais vas a sentir bem-estar em tu vida, em tu coração. Mais vas a sentir que valeu a pena estar aí. Assim que, queres produzir bem, te toca trabalhar em esses aspectos. Bueno. Processar significa, por lo tanto, compreender. Essencialmente é compreender. É eu entender, por exemplo, o que passou. O que passou em meu dia? Por que pelearam comigo? Por que eu tive esse problema essa semana? Porque ano passado eu perdi esse trabalho que foi tão bueno, tão agradável, e agora não tenho mais. Como hago? Como hago para satisfazer-me? Como hago para eu sentir que estou contente com quem sou, com todas as minhas debilidades e problemas e tudo isso? Como hago para assistir a final do Mundial, sendo que minha equipe não está? Não. Ou seja,
esse processamento é a forma de entender o que passou na produção. Muitos têm medo disso, porque, claro, se a produção não é boa, não vai funcionar. Não? Outro dia, uma pessoa, por exemplo, houve um choque de carro. E aí, interessante, não conosco, mira, anos, décadas. Eu nunca conheci uma pessoa que me disse, ai, Marcelo, mira, eu fui e choquei o carro na outra pessoa. Não, sempre alguém lhe chocou o carro. Ou seja, como funciona aí a ciência, a física? Já? É como física quântica deve ser, não? Ou seja, que nadie nunca choca o carro de nadie. Todo mundo sempre, seu carro é que sofre choque. Isso é como raro, sim ou não? Já? Assim que, pois, processamento é quando eu sou capaz de entender o que passou. E sou capaz de dizer, mira, eu fui aí, sim, meu carro se chocou. Em realidade, eu recordo, se uma pessoa que falou isso uma vez, que seu carro sim se chocou contra uma casa. Já? Obviamente, ele deu as excusas devidas, mas o chiste de la persona que estava aí com ele foi, obviamente, que, bueno, o que passou? A casa se moveu ao lado ou o quê? Então, o outro respondeu, não, é que a casa estava como mal estacionada, e aí, bueno, aí eu fui. A meditação é uma ferramenta que eu uso muito para compreender o que me passa. Por que eu hago as coisas assim? Por que falho? Miren, falhamos muito. Já? Falhar não é um problema. O problema é evitar reconhecer a falha. Evitar reconhecer que eu me equivoquei. Isso é uma das coisas mais graves que há para um ser humano. Evitar que eu entenda que me equivoquei. Porque necessito. Parte do estresse vem por aí. Parte do estresse vem que eu utilicei minha capacidade de uma forma que eu não deveria havê-la utilizado. Então, necessito tomar um tempo. Assim que quero fazer um exercício contigo hoje. Quero que pares 1 minuto. Por 1 minuto. Pensa em que passou em tu dia de hoje. Por 1 minuto. Escreve o que passou. Reconoce os erros, agradece-te pelos acertos e vea o que sucedeu. Só 1 minuto. Não tens que falar, se estás com outra pessoa, não tens que falar nada, ok? 1 minuto.
Sorry, me dijeron que não tenho áudio. Sorry, vou repetir. Miren, como foi? Te disse uma cachetada? Foi bueno? Como foi? Como foi para ti hoje? Como foi para ti esse momento aí? Já? Será que trabalhaste a ti mesmo? Trabalhaste em tu próprio ser? Como foi realmente? Mira, não é malo cometer errores, mas é malo evitar reconhecê-los. Assim como é horrível evitar reconhecer os acertos. Ambas coisas tens que levar de la mano. E sabe que, olha, é supremamente importante isso. Vocês vão dizer, pero Marcelo, eu vim por la felicidade, quero escutar, pero aguente-me um pouco, ou seja, paciência, já entro. Mi medo, a vezes, medo entre comillas, é que hoje se está falando tanto em felicidade, sabe? Ou seja, estão falando tanto em la felicidade. Há consultores, há gente, e eu evito falar um pouco nisso, porque não, a felicidade não tem nada a ver com uma organização. A felicidade tem que ver contigo, como pessoa. E a mim me encanta, vou a uma organização que abre suas portas para dar-lhe o melhor a sua gente. Uau, les abraço, me encanta isso. Pero a felicidade só entra em conjunto se tu trabalhas relacionado com a produtividade. A felicidade te vai ajudar a ser esse processamento mais não agradável, mais poderoso. Pero eu utilizo a meditação, não a felicidade. Quando algo malo passa, listo. Eu entro em meditação. Como hacemos? Só para um momento, um minuto. Imagina que tu estás em tua oficina. Imagina que tu filho te disse uma mala notícia. Ou que tu pareja, uma notícia pior. Só para um momento, um minuto, só um instante. Conéctate com o melhor de ti. Admite para ti mesmo lo grandioso que eres, grandiosa persona que eres. E mira essa situação negativa. Solo de uma forma positiva. Entiende-la. Compreende como é. Compreende o contexto, o marco no qual está insertado. Isso te ajuda muito. Então, sigamos aí, ok? Prometo que já não haverá mais falhas hoje. Aí estamos. Pero processar não é suficiente. Tens que também ampliar a consciência. Isso ajuda a profundizar o processamento. Por exemplo, o trabalho que hiciste hoje, já, lo que realizaste hoje, com tus hijos. Como é ir mais allá disso? Como é que o cliente final vai sentir? Quais são as consequências do que haces? Tus hijos um dia vão formar famílias. Como queres que sejam as famílias de tus hijos? Se já têm família, pense na família que os hijos de tus hijos vão formar um dia. Ou seja, conscientizar-se é esse estado onde despiertas, uau, abres os olhos e vês a realidade de outra maneira. Foi quando eu passei a meditar, eu comecei a ser vegetariano, foi quando eu descobri que podia falar outros idiomas, foi quando eu descobri que podia manejar computadores, depois pude aprender a ajudar empresas, ajudar gente. Eu sou capaz de cooperar com a vida de outros seres humanos de uma forma que nunca imaginei antes. E isso é conscientização, onde abres tu vista para mais allá de las paredes que te encierran en la produção. Isso em si já deveria dar-te felicidade, sem ter que fazer nenhum outro esforço. Ou seja, vamos a trabalhar em felicidade, tranquilo, vamos. Mas realmente, se processas e depois amplias a consciência, já te haces feliz. E se compartes, además, se de tua empresa sacas uma parte para donar a alguém, se tu começas a ensinar tu filho a ajudar a outros, se começas a fazer algo com outras pessoas diferente, isso te vai dar incluso mais felicidade. Sabe o que?
¿sabe quién? La felicidad es pura consecuencia. Pero ok, hay otra manera de ver la felicidad. En primer lugar, está bien esa parte de productividad. O sea, productividad está insertada en las 4 funciones. Voy a pasar rapidito acá. Ok, son las 4 funciones de todo ser humano. La producción, el procesamiento, la concientización, o ampliar la conciencia y el compartir. ¿Quieres saber más? Hay un libro llamado El Camino hacia el Autoliderazgo. Adquiero. ¿Ya? Pero de lo contrario, sigamos al tema que muchos de ustedes vinieron, que es la felicidad. Y a mí me interesó ver qué dicen las investigaciones sobre la conexión entre felicidad y productividad. Yo descobri uma organização, uma fundação chamada Social Market Foundation. Eles publicaram um estudo interessante que foi publicado a sua vez em uma revista que se chama Forbes. É uma das revistas de mais prestígio, especialmente a nível de CEO. Okay? E em essa revista identificavam a felicidade. E la identificavam como a função de 3 coisas. Primeiro, sientes que importas. Segundo, estás generando impacto. E terceiro, experimentas progresso. Então, o que passa? A gente habla muito em felicidade. De repente, tu estás em uma empresa e eles contrataram um consultor e vai dar uma charla de felicidade na próxima semana, no próximo mês, ou tu vas escutar na televisão e tal. Oh, detente um pouco. Entende por quê. Compreende por que a felicidade ajuda. Por que realmente coopera. E no ambiente organizacional, principalmente. No ambiente de produção. As 3 coisas que são importantes são claves. Tu sientes que tu importas. Sientes que estás generando impacto. E sientes que experimentas progresso. Em la família não é assim, certo? Claro que sim. Mire o típico caso do hijo adolescente que está em problemas, está com uma crise existencial e tal. Por quê? Porque sente que não importa, não toma decisões, não lhe perguntam nada, não sente que genera impacto, por lo tanto, está estancado, porque está estudando algo que realmente nem sequer vai seguir quando já se adulto. Então, quando há as 3 sensações, há uma felicidade dentro de um ambiente laboral ou produtivo, ou, agrego, dentro de uma família, dentro de amigos, etc. Então, aqui é algo que não vou falar na charla de hoje. Se tu não te sientes feliz, dentro de um contexto qualquer que seja, é porque não importas. Ou sientes que não importas. Ou seja, a gente não te dá importância. Sientes que não estás gerando impacto. Sientes que não estás progressando. Faz-te feliz. Percebe em que eres importante. Percebe o impacto que generas em outros. Percebes o progresso que haces. Quero que tomes, por lo tanto, outro minutito. Só um minuto. E experimenta essas 3 variáveis em tua existência. Sientes quão importante eres a outros. Quanto impacto generas a outros. Quanto progresso experimentas. 1 minuto. Ok? Então, vamos entrar nesses 3 aspectos. Esses 3 aspectos realmente definem a felicidade dentro do contexto laboral, organizacional, familiar, dos amigos, etc. Eu creio que a felicidade é algo interno, sim?
Yo creo que la felicidad todos la tenemos, pero el idioma hindi, que es un idioma que no lo manejo tanto, pero algo sé, tiene dos palabras para felicidad. Una es kush y otra es sukh. Y kush es esa felicidad contextual. Listo. Vas a hacer barra para el equipo de que va a jugar domingo y que va a ganar el mundial. Vas a sentirte súper feliz por ese contexto específico. ¿Ya? Existe um projeto, eu agora, por exemplo, tenho um projeto, estou tratando de vendê-lo por todas as partes e tal. Quando logre esse projeto, me vou sentir feliz. Esta charla que eu estou dando, ai, tenho tanto amor por essa charla, quero fazê-la tão bem, ahorita vou ver como a uno, como ela funciona e tudo isso, e como realmente la publico muito bem, muito bonita e tal, ai, me vou sentir feliz. Esse é o curso. Pero hay algo que es el su. Entonces, la meditación es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando meditas, tú sales del kush y entras en el sukh. Es esa felicidad que todos tenemos. Es el niñito que juega con una pelota de papel, pues. ¿Ya? ¿Ok? Eres tú que estás súper feliz ao lado de uma pessoa que tu mamá disse que é a pessoa mais fracassada do mundo. E tu te sentes super feliz com essa pessoa. Yeah. É esse projeto que fracassou, uau, falhou. Não, eu, por exemplo, escrevi um livro, esse livro falhou, a pessoa, não, además, era uma redatora, assim, o tacto que estou acostumado acá com o colombiano, que é como mais agradável, mais educado e todo. E essa redatora me deu um garrotaço. Então, eu comecei a publicar esse livro no meu blog, não? E de repente uma amiga, que é uma super profissional, me disse, Marcelo, é excelente. Uau, eu me senti super bem, esse kush. Pero esse kush vino de mi sukh, de que eu não me molestei quando essa senhora foi e disse, esse livro é péssimo, mira, não serve de nada, é horrível. Já. Sino que eu me conectei a minha felicidade interna. E trabalhei desde aí em minha produtividade. Está bem isso? Sim? Sim? ¿Le suena? Mira, se tem perguntas e comentários, aí me perdões, perdimos, pois a conexão anterior, se havias posto perguntas allá, creio que Laura, que é a voluntária que está ajudando, não tem tempo de anotá-las. Então, se queres, põe-las de novo aí no chat, habla comigo, quero escuchar-te um pouco. Bueno, vamos entrar em las três coisas. Eres importante, eres impactante e progressas. Cresces. Tá bem? Bueno, senhoras e senhores, vamos então entrar em esses temas aqui. O aspecto de que eres importante ou não é uma grave paradoxa, porque tu queres que os outros te vejam como importante. Todos os seres humanos querem isso, já? Seres humanos. O perrito tuyo da casa quer isso, ok? Todos querem ser valorados. Mas sabe que não podes forçar a nadie a valorar-te. Mas há um truco muito sencillo. Tu te podes valorar. E se tu te valoras, uau, os demais também te vão valorar. É automático. Há uma história muito antiga que eu escutava. Um homem que um dia descobriu uma estátua em seu jardim. A estátua era como de bronze, era algo muito feio, já vieja, estava horrível, toda verde, sucia. Bueno, o senhor estava limpando o jardim e decidiu sacar essa estátua, não? Então la colocou afuera. E veio um muchacho, viu a estátua e disse, puedo levá-la? Sim, pois melhor, porque se sacas a basura de aí. E o muchacho foi, conseguiu um transporte, se levou a estátua e la levou à casa. E ele foi com todo o cuidado e la limpiou. Depois de limpiá-la, la poliu. Depois de pulí-la, bueno, isso todo o processo, já la arreglou, la ficou, e essa estátua se volveu hermosíssima. E esse muchacho foi então à alcaldia, e a alcaldia havia acabado de fazer um parquecito. Já, e ele vendeu à alcaldia a estátua para que pusessem esse parquecito, e eles foram colocar. E essa estátua quedou famosa. Todo mundo lá ia ver, se volveu um ponto turístico. Muito bonito.
E um dia, o dueño del jardín, que havia encontrado a estátua, foi allá. La mirou e disse, uau, que estátua tão bonita. Quem será que la hizo? Essa história mostra que, de alguma forma ou outra, nós não valoramos o que está sucio, viejo, feio. ¿Sí? Assim que, ponte pilas, límpiate, púlete, ok? Dá uma lavadita em la estátua que eres. Porque eu te prometo, isso sim te prometo, apenas te valores, te valorará. Talvez não hoje, um ano, 10 anos, mas te van a valorar. Pero quero que em cada caso experimentemos com exercício de meditação. Pues para hacer meditação, podes poner uma musiquita aí, algo suave, algo que seja, digamos, agradável para ti. ¿Ya? Puedes cerrar os olhos se deseas e visualiza delante de ti um espelho, mas é um espelho mágico. Esse espelho não mostra tu rostro. Esse espelho mostra quem realmente eres. Mostra lo valioso de ti, tus qualidades. Esse espelho mostra lo mejor de tu ser, tu poder espiritual, tu energia, esse amor, essa paz, e, obviamente, essa felicidade intensa. Porque tu eres tão importante. Mira, o universo não seria o mesmo sem ti. Tu família não seria a mesma sem ti. A empresa onde trabalhas, a cidade em que vives, nada seria o mesmo se tu não existieras. Uau, isso é fascinante. Tu tienes falhas? Claro que tienes. Mas essas falhas são minúsculas comparado com a grandeza de quem tu eres. Así que abre os olhos e mira a ti mesmo. Tu eres como essas figuritas aí vitoriosas, brincando de felicidade. Porque isso eres. Mira, tu eres importante. Eu não puedo dizer-te como eu sei, mas eu sei que tu eres importante. Sabe, eu sei. Talvez porque de milhões de pessoas em todo o planeta Terra, miles de milhões, tu eres uma das poucas que se conectou à charla de hoje. Talvez porque entre os miles de milhões de seres humanos, tu eres a única que se casou com a pessoa que te casaste. Ou que tuvo o hijo que tuviste. Ou eres a única que chama a tu mamá ou papá, mamá, papá. Talvez porque tu eres a única pessoa que tem essas qualidades de la forma que las tienes. Não sei porquê, mas tu eres importante para mim. Tu eres importante para ti. Valórate, os demás te valorarão. Isso sim te puedo prometer. E sabe que não solamente eres importante, tu impactas. A vezes não nos damos conta do valor do impacto do que hacemos, não? Há muitos e muitos anos eu trabalhei com uma organização, foi muito rica a experiência. Trabalhei durante muitos anos com uma organização de estudantes voluntários. Eles, um grupo super jovial, gente muito aplicada, muito dedicada, especialmente orientada a liderazgo. Fascinante, fascinante a experiência.
Pero, pues, a trabajar ustedes con jóvenes es como difícil, ¿no? Es duro, pues. Pues no quedaron quietos, incluso el hotel donde estábamos en un hotel, en una especie de un retiro por un fin de semana, nos querían echar de ahí de tanta bulla, eso era increíble, ¿ya? Um, Tanta energía, pues. Entonces yo pensaba, ¿cómo los hago callarse? Porque algunas cosas, pues, ok, queremos experimentar y tal, pero algunas veces, pues, tienen que quedar quietos ahí, ¿no? Yo inventei um método muito bobo. Eu dije, ok, todos, mano direita arriba. E todos hicieron. Eu dije, listo, agora quedaram quietos. Porque por alguma razão, quando levantas a mano, parece que a boca se cala. Não sei qual é a conexão biológica acá, pero bem, parece que há. Muitos anos depois, eu parei de trabalhar com eles, muitos, passaram por aí 5, 10 anos depois. De novo, a mesma organização me invitou, ahora eram outros grupos de jovens, eram outras pessoas, e o líder deles estava fazendo esse mesmo exercício que eu havia feito com eles, como 10 anos antes. Aí me pareceu tão interessante, eu dizia, uau, que incrível isso. Eu impactei as pessoas e nem sequer me di conta. Foi um impacto muito pequeno. Que falar de uma madre, por exemplo, que falar de um padre, uma pareja, que falar de um presidente da república, que falar de tu vecino, quanto impactas. Esse é o momento, o impacto é o momento quando tu ves tus ações ir mais allá do âmbito laboral. É o momento que te estimula a melhorar-te, entregas o melhor de ti. E tu felicidade está diretamente relacionada a quanto tu impacto causa em outros felicidade, alegria, contentamento, ou o que seja que queiras causar. Es ahí que tú das lo mejor de tu ser. Y de nuevo, así como yo de pronto ni siquiera te conozco físicamente, ni siquiera nos hemos hablado por email, pero yo sé que eres importante, de la misma forma yo sé que eres impactante. Yo sé que tú estás impactando a los demás. Y por lo tanto quiero que por un momento tomes control de tu impacto y piensa en tu felicidad. Y manda esa felicidad como si fuera rayos, como si fuera una especie de un terremoto positivo. Haz con que esas ondas de impacto lleguen a otros. Por ejemplo, si conoces a alguien que está infeliz, un cliente tal vez, tu pareja, hijo, un pariente distante, un amigo, manda felicidad. Eso significa ser feliz. Y deja que esa felicidad llegue a los demás. Llega calmadamente, como se fosse um tsunami agradável, bonito, suave. Toca os corações e destrui a tristeza. Acaba com a melancolia, com o sofrimento. Tu impactas. Tu transformas vidas. Pero antes, transforma tu vida. Agora, já. Ser feliz. Por um momento. Rico? Bueno.
Vamos à última meditação, que obviamente significa o terceiro aspecto, o progresso. Já? Como seres humanos, não funcionamos de maneira rígida, de maneira linear. Os errores são parte de nosso progresso. Miren, é sencillo. As pessoas que nunca dizem que cometeram errores, significa que nunca progressaram. ¿Sí? ¿Ok? Porque se nunca cometiste errores, nunca acertaste tampoco, ¿cierto? Acierto significa error. ¿Ya? ¿Ok? Así que la felicidad tuya, en términos de progreso, viene no de tus errores, viene la profundidad que hay por detrás de tu labor, tus acciones o comportamientos. La felicidad viene desde dentro de tu ser. Porque los fracasos más grandes esconden el éxito más grande que tú podrías experimentar en tu vida. En realidad, no hay nada superior a reconocer que no estoy en el nivel que yo podría estar. Mire, no tengo que hablar a nadie, no tengo que ir y decirle a nadie nada. ¿Okay? No tengo que ir y hablar a las personas, oye, mira, esos son los 10 errores que cometí hoy. ¿Ya? No tengo que hacer eso. Solo tengo que hacerlo conmigo mismo. Tengo que mirarme a mí mismo y ver la grandeza que yo puedo tener. Y por lo tanto entender qué cosas tengo que hacer en mí, qué reformas tengo que hacer en mí. Pero la esencia del progreso no está tanto en ver los errores y los defectos. La esencia más profunda es ir más allá y siempre mantenerte conectado con tu felicidad. Y es ahí donde la felicidad existe siempre. Porque el ejercicio de meditación es lo que eres. Yo soy un ser feliz. No es que estoy feliz, soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. E ok, pode repetir isso 1000 vezes. E não te vai quedar, certo? Pero, por um momento, experimenta isso. Experimenta que eu sou um ser lleno de felicidade. Por um momento, sente que tu respiração se calma e tranquiliza. Sente que te estás relajado. Estás aí tranquila, sentada em tu lugar. Estás mirando hacia dentro de ti mesmo e sentindo felicidade. Muita felicidade. Uau, tanta felicidade. Uma felicidade que quer explotar, que quer sair de mim. Porque eu sou feliz. E, por lo tanto, todo o que produzo na vida, laboralmente, profissionalmente, em minha família, em meus amigos, todo o que hago está impregnado com essa felicidade. É como se a felicidade estivesse em cada acto, passo, pensamento, emoção, sentimento, mirada, palavra, em cada aliento que eu. Porque é uma felicidade que não vem se tuve êxito ou não. Não vem se a gente me comprou o projeto. Não vem
si mi hijo pasó en la prueba o no, no viene si la pareja me miró bien o no. Es una felicidad que viene desde mí. Soy feliz. Aunque la pareja me mire feo, aunque mi hijo no pase la prueba, aunque el cliente no me apruebe el proyecto, yo soy feliz. Y por lo tanto proceso lo que pasó, entiendo o que pasó, corrijo, amplio mi conciencia, miro con los ojos de los demás esa situación y comparto algo, una sonrisa, un abrazo, una palabra de ánimo. Busco otra oportunidad, encuentro. Yo soy un ser muy feliz. Wow. Rico, ¿te gustó? Bueno, ahí Laura está ahí esperando perguntas de ustedes. A charla terminou. Não quero ocupar tanto tempo tuyo. Sin embargo, uma cosita mais, ok? Quero invitar-te a algo especial. Fisicamente, se queres venir, tenho acá, estou em Medellín, não? Então, tenho uma charla el jueves 9 de julio, já passou, desculpe. Pero bueno, podem informar-se aí qual será a fecha dessa charla, já? Como liberar-se da máscara del ego. Em Medellín les dan a informação devida e aí vocês podem ver. E há uma conferência virtual já, el 2 de agosto, às 7:30 da noite, hora de Colômbia. Podem ir a bkcolombia.org. Nós pedimos que a gente se inscreva, se registre, porque a vezes, como viram hoje, não há, a vezes, inconvenientes nessas transmissões, tá? Então, imediatamente podemos mandar a essas pessoas a informação. Ok? Bueno, não me fizeram perguntas, de todas maneiras, podem pôr os comentários aí, baixo o vídeo, e eu vou contestando na medida do possível. O único que me desejo agora é dar-lhes um abraço muito grande, fazer com que cada um realmente sinta essa felicidade interna, recordando as 4 funções do ser: produzir, é bueno, pero não olvidar de processar, de conscientizar-se e compartilhar, servir a outros. Que a felicidade realmente vem de dentro de ti. Se tu tens essa felicidade, te vas a valorar e os outros te vão a valorar. Se tens essa felicidade, impactarás positivamente na vida de outros e isso também te vai sentir agradecido. E, pois, se tu eres uma pessoa feliz, sempre estarás progresando. Assim que, hasta luego, um super abraço desde Medellín, la ciudad de la primavera eterna, que está haciendo mucho calor acá, y bueno, mucho cariño a cada uno. Uma feliz noite.